Olá, eu me chamo Nayane, sou fisioterapeuta, trabalho com osteopatia pediátrica e também sou educadora parental à disciplina positiva e mamãe da Helena de quase 3 anos. O tema do vídeo de hoje é falar um pouquinho sobre o que é disciplina positiva. Vamos lá? A disciplina positiva ela foi desenvolvida por Jane Nelson e ela é baseada na psicologia adleriana que existe há mais de 100 anos. É uma abordagem que visa desenvolver habilidades de vida sociais e emocionais nos nossos filhos. Para isso, nós utilizamos gentileza e firmeza ao mesmo tempo. E não somente gentileza, que seria a permissividade, ou somente a firmeza, que seria o autoritarismo. E é interessante a gente falar sobre isso porque são coisas extremamente diferentes. A disciplina positiva é o caminho do meio, nem gentil demais, permissiva demais e nem autoritário demais e firme demais. É o caminho do meio, onde nós utilizamos gentileza e firmeza ao mesmo tempo. Isso significa que nós temos ordem com liberdade. Ordem seria um respeito a nós adultos, à sociedade, ao meio ambiente. E liberdade em relação ao respeito à criança, ao desenvolvimento dela, das suas habilidades socialmente, emocionalmente e das suas habilidades de vida. Então nós prezamos muito nisso na disciplina positiva. Nós temos esse papel. Agora eu quero passar alguns critérios para você analisar aí na sua casa se você está conseguindo transmitir essa educação mais respeitosa e empática que a disciplina positiva propõe. Então, o primeiro ponto é a conexão. Vocês conseguem se conectar com o seu filho? E uma das coisas que a disciplina positiva preza é que você primeiro se conecte para depois fazer qualquer tipo de correção. Então, conexão e depois correção. Então, primeiro, valide o sentimento do seu filho, seja empático, mostre que você entende. Por exemplo, se ele estiver tendo uma explosão emocional, se estiver chorando muito, se estiver bravo, valide. Eu entendo, filho, eu entendo que você está triste. E agora, depois dessa conexão, vocês achem uma solução. E um dos pontos para a gente conseguir essa conexão é sempre estar na altura do olhar do nosso filho. Nunca de cima para baixo. Nós estamos com respeito ao nosso filho, na mesma altura que ele. Nós entendemos o que ele está passando. Então, conexão é o primeiro ponto. No segundo ponto, a gente fala sobre a gentileza e a firmeza ao mesmo tempo. Você consegue fazer isso ao mesmo tempo? É muito comum a gente sempre pender nos extremos. Ou nós somos autoritário demais, firme demais, e depois a gente acaba ficando aí com remorso e sendo permissivo e gentil demais. Então, é muito comum a gente não conseguir fazer isso ao mesmo tempo. Então, esse é um critério muito importante. Quando você for se dirigir ao seu filho, você tem que ter um respeito mútuo. Então, se você quer que o seu filho te respeite, você também tem que respeitá-lo. Então, você deve ser firme e gentil ao mesmo tempo. Um outro ponto que a gente analisa é o que você faz aí na sua casa é efetivo a longo prazo? Esse é um ponto também muito importante. Porque se eu disser para você que uma punição não resolve, eu vou estar mentindo. Então, se o seu filho está fazendo um comportamento ali ruim, fez alguma coisa de errado, e você castiga ele, você pune, você bate, é óbvio que resolve. Mas resolve naquele momento. O que você está ensinando para o seu filho a longo prazo? A ele a ter medo? A ele obedecer só porque ele está com medo de você? Essa é a análise que eu quero que vocês façam. Essa postura que você está tendo com o seu filho na sua casa, ela promove habilidades de vida no seu filho? Que aí a gente vai para esse quarto critério. O que você preza aí na sua casa promove habilidades de vida, sociais, emocionais? Ele está conseguindo desenvolver, aprendendo a desenvolver isso? É um ponto importante. E eu puxo já para o último critério, que é a autonomia.
A gente nunca pode fazer por uma criança o que ela já consegue fazer sozinha. E muitas vezes a gente acaba na correria do dia a dia, atropelando as coisas e não dá essa liberdade com ordem para os nossos filhos. A gente não ensina eles a lidarem com sentimentos, a cuidarem do meio ambiente, a se relacionarem, a desenvolverem habilidades que vão durar por toda a vida. Então, esses são critérios muito importantes para a gente fazer essa análise e ver se a gente está dentro de uma disciplina respeitosa e empática. Agora eu queria te propor uma reflexão, um autoconhecimento, uma análise de como anda a sua relação com o seu filho hoje. Se quiser pegar um papel, uma caneta ou somente refletir sobre o assunto, tudo bem. Mas um ponto importante para a gente conseguir aplicar a disciplina positiva é nós termos consciência. O que nós estamos tendo de dificuldade hoje? Como nós estamos hoje? O que nós podemos solucionar, resolver a partir disso? Então, o primeiro ponto que eu gostaria que você refletisse é: você tem utilizado algum tipo de punição ou recompensa com o seu filho? Castigos, gritos, alguma forma dessas nessa relação com ele? Outro ponto que eu gostaria que você analisasse: você consegue utilizar firmeza e gentileza ao mesmo tempo? Então imagina aquela birra do seu filho, aquela explosão emocional, aquele chororô. Você consegue se manter firme, mas gentil ao mesmo tempo? Outro ponto que eu quero levantar: você tem um tempo de qualidade com ele? Vocês conseguem juntos ter um momento só de vocês dois? Que seja uma brincadeira, que seja fazer uma comida, um bolo, que seja um passeio, enfim, você e ele juntos, nem que seja 5 minutinhos por dia, mas você tem esse tempo? Outro ponto: você deixa com que seu filho desenvolva as habilidades dele livremente, com autonomia? Você permite com que ele descubra o mundo, mas sem o seu controle excessivo? E eu acredito que o mais importante: você consegue ensinar o seu filho a lidar com os seus sentimentos? Imagina ele muito triste, com raiva, frustrado. Você consegue fazer com que ele saiba lidar com esses sentimentos? São alguns pontos para a gente começar a analisar qual é o nosso papel, qual é a nossa postura hoje e de que forma a gente pode melhorar o relacionamento com o nosso filho, visando esse desenvolvimento de habilidades sociais, emocionais e de vida. Perceba que a disciplina positiva ela diz muito mais sobre nós pais, sobre do que de fato os nossos filhos estão fazendo ou como eles estão se comportando. Muitas vezes o comportamento deles é um reflexo da nossa postura e do nosso comportamento. O que você está ensinando para o seu filho? Então eu encerro com essa reflexão e até o próximo vídeo.